Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nessa sexta-feira, nós continuamos a nossa leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Agora continuamos lendo a segunda parte. Nós concluímos com a doxologia, com aquela oração de louvor do apóstolo, e agora nós começamos a segunda parte, aonde o apóstolo vai dar conselhos mais específicos para o fiel. Já não falando mais de uma linguagem para toda a comunidade, mas para o fiel, sempre que essa carta é uma carta que era lida em toda a Ásia Menor, então para o fiel de toda e qualquer comunidade daquela região. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Todos nós recebemos uma vocação. O que é uma vocação? A palavra vocação vem de chamado, vocare. E, na verdade, a vocação é aquilo que empenha a nossa vida, independentemente do ministério que nós estamos desenvolvendo. Então, somos chamados a uma união com o Senhor. Existe uma vocação universal, que nos envolve a todos. Todos somos chamados a uma vocação à santidade. O modo como nós vamos viver essa vocação se realiza nas vocações específicas. Então, alguns na igreja são chamados à vocação ao celibato e alguns são chamados à vocação ao matrimônio. E existem os ministérios, que é o modo como nós vamos exercendo essa nossa vocação celibatária ou matrimonial. Então, alguns são chamados na igreja ao ministério ordenado, alguns são leitores, alguns são acólitos, alguns são catequistas, alguns são líderes comunitários. Então, são os serviços que nós fazemos na comunidade cristã. Caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Ou seja, de sermos coerentes com a nossa vocação, com aquilo que nós recebemos do Senhor, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros. É interessante que é como se o apóstolo abaixasse o nível. Já não fala mais aqui de um amor, porque devemos reconhecer que, muitas vezes, em relação a algumas pessoas, o suportar para nós já é um desafio. Mas que é o primeiro passo no amor. Ou seja, existem tensões que acontecem por aquilo que nós nem esperamos, por uma questão de temperamento, uma diversidade tal, que nós temos aquele fenômeno de antipatia no primeiro momento, ou então antipatia que vai se consolidando, ferida sobre ferida. E o apóstolo vai dizer, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. A paciência que é a ciência da paz e o amor como nos manda o Senhor. Aplicai-vos a guardar a unidade. O tema central dessa leitura de hoje é a unidade. Depois de introduzir, aplicai-vos em guardar a unidade, que é o modo como nós manifestamos ao mundo o nosso amor, mas não só pelo manifestar ao mundo, por viver a nossa essência de fé na unidade que produz em nós o Senhor Jesus. E por isso agora ele vai dizer, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Essa insistência de que há um só, para mostrar que em função dessa existência de um só, nós devemos ser um. E somos um na medida que nós somos capazes de nos suportar, de nos amar. Mas essa unidade não é para anular a diversidade. Ter uma ausência de diversidade e uma unidade talvez não fosse tão difícil assim, mas o desafio é viver essas duas dimensões suscitadas pelo Espírito de Deus. De um lado, viver essa diversidade que temos entre nós, que somos, graças a Deus, diferentes, frutos dessa ação dos dons do Espírito Santo de Deus em nós, mas, por outro lado, nos amarmos, nos suportarmos, trabalharmos pela unidade, amando-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Na verdade, os Atos dos Apóstolos e mesmo os padres da igreja vão falar que os cristãos eram reconhecidos pelos outros por causa da unidade, por causa do vínculo de amor que eles nutriam uns para com os outros. É esse desafio de nos amarmos. Talvez no mundo de hoje nós priorizamos tanto de pretender que sejamos iguais no modo de pensar, no modo de agir, no modo de julgar as coisas do mundo, mas esquecemos que a prioridade não é essa, de sermos iguais, mas de nós nos amarmos nas nossas diferenças.
O salmo de hoje, que rezamos como resposta à palavra de Deus, da primeira leitura, é o Salmo 23. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro. Tudo o que temos é do Senhor. A Ele nós devemos devolver aquilo que Ele nos dá. Nós não poderíamos oferecer nada a Deus se dele nós não recebêssemos. Mas a consciência de que recebemos em uma troca recíproca de adoração e de afeto, que dele recebemos para a Ele restituir. Não é assim que fazemos, por exemplo, no ofertório da missa? Nós ofertamos a Deus para que Ele transforme no seu corpo e no seu sangue o pão e o vinho que de quem recebemos. É tudo dom, tudo é graça. É dele que recebemos, para Ele nós restituímos. Mas quem é que pode ir até o Senhor para oferecer? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração. A pureza da mão, do coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. É abençoado para ir bendizer o Senhor, para ir oferecer os seus dons, oferecer para os pobres, oferecer a si mesmo em oblação ao Senhor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Jesus agora vai falar às multidões, depois de ter falado aos seus discípulos, e agora vai chamar a atenção para uma dimensão. Aquelas pessoas eram pessoas do campo, pessoas que eram sensíveis. Quem vive no campo, sobretudo quando não se tinha a tecnologia que temos no mundo de hoje, que nós vamos perdendo a sensibilidade de estarmos atentos ao que acontece à nossa volta. Então aquelas pessoas, para sobreviver, elas eram atentos aos sinais, para prever quando vinha a chuva, quando vinha o sol, quando é que podiam plantar, quando é que podiam colher. E Jesus vai dizer assim: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que tem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, vós dizeis, vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas. No sentido aqui não de falsos, mas de pessoas sem capacidade de discernimento. Vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do sol. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? O tempo presente, que é aquele quando o Senhor Jesus está ali. Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário, apressa-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Nós estamos a caminho. Enquanto estamos percorrendo aqui esta terra, antes de nós chegarmos ao nosso juiz e Pai, é o momento de nós fazermos as pazes. É o momento de nós nos reconciliarmos. Que não seja preciso estarmos diante do Senhor para fazermos as pazes com o nosso irmão. Mas a primeira parábola que Jesus conta, essa da sensibilidade que o seu povo tinha para com os sinais da natureza e não tinha para perceber que o Salvador chegou, isso é um alerta para todos nós. A questão dos sinais dos tempos. A terra é fecunda da força dos sinais da ação de Deus. Estarmos atentos a esses sinais que nos chamam a uma conversão, a uma mudança de vida, a qual conversão somos chamados hoje. O buliço do mundo, os momentos que o mundo é conturbado por sinais da natureza, por destruições, mas também por os desmantelos do ser humano, guerras, discussões, ódios, a rivalidade que cresce entre as pessoas. Tudo isso nos chama a uma resposta de fé, a uma resposta que deve ser aqui a diferença cristã, porque nós cremos no ressuscitado e nós devemos responder às coisas, às provocações do mundo, não conforme o mundo quer que nós respondamos, mas conforme o Evangelho nos impere. Então, Jesus vai dizer assim: eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo, nos chamando assim para uma conversão, enquanto estamos caminhando com os nossos irmãos, que façamos a nossa história de fé, de reconciliação. Irmãos caríssimos, hoje a oração
Depois da comunhão, nós assim rezamos: dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.